Olá, olá, Enê Amores! Começando mais uma live aqui hoje, uma live super especial com a Roberta. Assim que ela entrar, a gente já chama ela para live, tá bom? Vão entrando aí. Assim que a Roberta entrar, eu já chamo ela aqui e a gente já pode começar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre os sabotadores. Deixa eu até chamar ela aqui já. E aí a gente já começa a nossa live de hoje, que tá super especial. A gente vai fazer aí uma. Oi, oi! Pri, Boa tá bom? noite! Boa noite. Tudo Tudo bem? certo? E você? Tudo bem. Que bom! Então hoje vamos fazer aí essa brincadeira com sabotadores e enneagrama. Eu Vamos. acho que vai ser super legal, vai dar super certo, porque a meu ver tem tudo a ver. O meu também, parece que quando a gente vai estudando, eu tava preparando para a live, e quando a gente vai estudando, o trem vai mais, Vai, né? né? Aham, vai encorpando, vai interligando uma coisa na outra. Show de É que a bola. visão de a visão de enneagrama para mim é nova, né? Tem um mês que eu tô estudando Sério? enneagrama. Não, pra mim é É. sabotadores, então deu ao contrário aqui, né? Que Aí a gente vai show! uma complementar a outra, então vai ser legal. Ótimo. Então deixa eu me apresentar aqui e daí depois eu vou passar a palavra para você se apresentar. Eu sou a Priscila. Eu sou engenheira de segurança do trabalho de formação, mas eu venho aí trabalhando para uma migração de carreira. Eu pretendo ser instrutora de enneagrama, trabalhar com enneagrama em breve. E estou estudando para isso muito, com muito afinco. E aí me encontrei aí nos Sabotadores esses dias lendo o livro de inteligência positiva e encontrei a Roberta aqui pelo Instagram, maravilhosa. E ela é também especialista em sabotadores. E eu falei assim: nossa, sabotadores e os eneatipos, tudo a ver, um interliga com o outro. Conversei com a Roberta, convidei ela para fazer essa live e ela super aceitou. Então, eu queria abrir o espaço para você se apresentar, Roberta, para todo mundo que está aqui. Mas antes, eu queria fazer só mais uma solicitação para você que está assistindo essa live. Vai ali, ó, e aperta aviãozinho para todo mundo que você conhece, para a gente poder dividir aí com o maior número de pessoas sobre enneagrama, sabotadores, autoconhecimento, que é maravilhoso. Só tem a nos engrandecer. Só. Então tá, eu vou já começar dando olá. Boa noite para todo mundo. Um olá para minha irmã, que eu acabei de ver ela colocando aí que Sabotadores Enneagrama está na lista dela, que ela ia ler. Meu pai que mandou um joinha. Ah, que Então, legal. família está Tá presente. certo. Então, eu sou Roberta Rodrigues, sou administradora de formação e coach de missão. Ótimo. Nesse meu processo de transformação, sabotadores foi o primeiro estudo que eu comecei a fazer para Uhum. eu, né, entrar nessa onda aí do desenvolvimento humano, do autoconhecimento. Eu já sabia que eu tinha alguns sabotadores, mas eu não entendia. Eu não entendo profundamente, assim, porque eu estou entrando no mundo né, nesse mundo. E a cada dia a gente vai descobrindo mais e mais, né, Pri? Aham. É Então, lindo. eu sempre quis, desde o início do ano, a descobrir qual que é o meu eneatipo. E, por coincidência, nós nos cruzamos, né? Eu descobri a Pri pelo Enneagrama e ela me descobriu pelos sabotadores. E eu adoro o que ela faz lá, os posts, né? O bicho do Enneagrama. E eu descobri a Pri por causa da mãe pelo Enneagrama. Olha só. Que você fez a postagem, né? Aham. Então, na época do Dia das Mães, então foi essas coisas que me trouxeram você. E eu adorei o convite, porque a gente vai ter um bate-papo legal. Eu acho que a Uhum. gente vai conseguir unir informações de sabotadores com o que o Enegrama traz.
e dá uma clareza para as pessoas, né? É Eu verdade. acho que dá para alguém ir tirando uma pontinha assim, será que eu sou isso? Será que eu não sou? Aham, Eu acho que é nossa, interessante aí. é bem legal, porque os sabotadores, ele é como se fosse a casca, assim, né? O enneagrama, ele vai por dentro e os sabotadores por fora, e daí um combina com Fora. o outro, é muito legal. Muito legal. Legal mesmo. Então tá, então eu queria que você explicasse o conceito, né, dos sabotadores e o sabotador universal aí, e depois a gente entra nos 9 cúmplices e vai fazendo essa brincadeira com os eneatipos. Então tá. Pra, eu gosto de falar, eu gosto de contar uma historinha pra gente falar de sabotador. Quando Ótimo. a gente é pequeno, a gente precisa sobreviver, Sim. né? E a nossa mente, ela arruma formas de fazer com que a gente sobreviva quando a gente é pequeno. Uhum. Então, os sabotadores, eles surgiram na nossa mente. Tem 10 pessoinhas que ficam aqui conversando na nossa mente. Eles surgiram na nossa mente quando a gente era criança. Quando a mãe fala assim, menino, olha para um lado para o outro para atravessar a rua, é perigoso atravessar a rua sozinho. Então, cria-se um cúmplice, eu não vou falar qual que é, depois a gente vai falando. Uhum. Cria-se para ele poder sempre estar o alerta, né? Quando ele for atravessar a rua, ele vai botar essa lente nele. Então, eu Uhum. falo que os sabotadores é a lente que a gente precisa olhar para determinadas situações. Então, quando a gente era criança, a gente não tinha como pensar rápido, saber agir em determinadas situações. Então, os sabotadores, eles vieram para isso. Só que a gente cresce. E Exatamente. aí, a gente cresce e eles não sabem que a gente cresceu. Eles acham que a gente ainda é criança, que a gente é pequenininho. Então, eu falo que é como um braço engessado. Quando a gente engessa um braço, ele fica fino, né? O lugar que foi engessado. Então, o sabotador é isso. A gente cresceu e ele ficou engessado ali na nossa mente. Aham. E aí ele acha que a gente é criança e ainda precisa. Então, os sabotadores, eles nunca foram de tudo ruim. Uhum. Quando a gente está adulto e a gente não sabe lidar com eles, eles passam a fazer a nossa mente ser nossa inimiga. Mas eles já serviram para nos proteger quando a gente, né, era criança. Uhum. Então, os sabotadores vieram daí. E aí, o que acontece? Eu tenho uma colinha aqui, tá? Sim, ótimo. Porque, pra Imagina. gente seguir um ritmo. Então, quando. O que é isso aqui? Peraí. Ah. Ele é raramente formado. É que eu escrevi uma palavra que nem eu estava sabendo Olha qual que era. só. Então, ele é raramente formado de maneira consciente. Então, é daquela forma lá. Sim. E aí, o que acontece? A gente tem um chefão da gangue. Uhum. São 10. E toda gangue tem que ter o seu chefão, o poderoso chefão, né? O mestre. Sim. E aí a gente tem o crítico, que ele é o sabotador principal. O crítico, ele atua como crítico de si mesmo, então você começa a se criticar, né? Eu não dou conta, isso não vou fazer. Ele vai te enfraquecendo nesse ponto, de falar sempre que você não é capaz, que você não vai dar conta. Esse é o crítico. Uhum. E ele critica as outras pessoas, então quando a gente se pega criticando a ação de outra pessoa, fazendo isso, é o sabotador que está atuando na nossa mente. E critica as circunstâncias, né? Uhum. O Brasil está uma porcaria, ô país ruim de viver, aqui nunca vai para frente, né? Que é Uhum. muito que a gente ouve ultimamente o crítico fazendo. Então, esse é o sabotador principal. Mas acontece que ele não age sozinho. Ele é como se fosse O o crítico, chefão, então. ele é o chefão, é o poderoso chefão. E o que acontece? Ele consegue ficar invisível. Uhum. E o ponto-chave é quando a gente consegue identificar que essa vozinha que está na nossa cabeça é esse sabotador, e aí eu entro numas dicas para a gente começar a lidar com esse crítico, porque o crítico é mais fácil da gente detectar quando a gente pega essas frases de críticas. Quando se pegar criticando você, ou criticando circunstância, ou criticando as outras pessoas, é o sabotador que está influenciando. Uhum. Então, quando você identifica isso, opa, esse aqui é o chefão. Uhum. Você rotula ele, dá um nome para ele, né? Rotula ele de alguma coisa lá, acha um nome bem ruim. Para ele, eu gosto tem tem cliente que coloca o nome da sogra, o nome do ex-namorado que não gosta, justamente para poder chamar a atenção desse Eu sabotador. gostei de Então, você colocar o nome fala, de Maritaca.
Sabe aquela avezinha pequenininha que fica gritando? Sei. Maritata, Aham. eu acho que pra mim combina super. É, porque ele fala demais no ouvido da gente, né? E Sim. aí, a Amanda entrou aí, ó. Aham. Aí ele pegou Aí o que que acontece? Quando você detecta, e aí a chave para você começar a reduzir o sabotador, a influência do sabotador, é você rotular ele. Então, sempre que Uhum. a voz vier, e você pode até identificar assim, essa voz é de homem ou de mulher? Porque aí você vai rotular ele de acordo com a voz. Porque um homem pode ouvir uma voz de mulher na cabeça. Sim. Uma mulher pode ouvir uma voz de homem, tudo Uhum. Tá tudo bem. bem. E aí você dá um nome para ele. Então, toda vez que essa voz vier, aí você faz o quê? Chama ela pelo nome. Né? A Entendi. minha irmã que está aí assistindo, ela fez a sessão de sabotador comigo. E ela é bióloga, doutora, né? E aí ela. Eu vou revelar aqui, tá? Que ela me perdoa. Ela botou o nome dela de Antrax. Andrax. Não, Antrax. Antrax. É. E aí era muito engraçado, porque ela falou e toda vez que eu olhava o material dela aqui em casa, eu via aquele nome e eu achava engraçado, porque ela é bióloga, né? Pesquisadora, então tem a razão daquele nome tá lá. Exato. Então, o meu eu tinha colocado Darth Vader. Só que eu sou apaixonada pelo Darth Vader. Daí você trocou. Eu sou fã, aí não tava dando certo, aí ela riu. Não calava, sabe? Não calava ele ficava conversando comigo, altos papos. Aí eu falei assim, não, gente, peraí. Aí eu dei um nome tipo Zé Curubu, né? Que foi como eu aprendi com o meu mentor. Aí eu dei o nome de Zé Curubu e aí pronto, ele calou. E hoje o crítico, ele não aparece. E quando você minimiza o crítico, você faz com que a sua mente trabalhe como sua amiga. E aí você vai alimentando o seu sábio, né? Que essa gangue, existe uma pessoa que luta contra essa gangue, que é o sábio. Mas o sábio, ele fica quieto. Você é que tem que fortalecer ele. Então, quando você minimiza o crítico e os outros sabotadores, você alimenta o seu sábio. E aí o sábio, ele te dá respostas, né, de como você agir melhor. Só que, como eu disse, o sabotador, cúmplice, e aí a gente vai entrar agora no nosso bate-papo aqui, Sim. o sabotador, o crítico, ele nunca age sozinho. Ele vai ter um cúmplice. Ele tem que ter um cúmplice. E esse cúmplice, ele é moldado, muitas vezes, pela nossa personalidade, Pelo que a gente né? aprendeu lá A na nossa infância e ficou colado e a gente não perde na vida e aí adulta. a personalidade a gente estuda onde? A gente descobre ela onde? Enneagrama! No Enneagrama. Então, assim, a nossa personalidade, ela é única, né, Pri? Sim. Uhum. Então, ela vai acabar desenvolvendo e a partir dessa personalidade, a gente vai ver a relação dos 9 sabotadores com os 9 eneatipos, é que vai saber qual que é o seu sabotador cúmplice principal. Principal, Porque exato. não, principal, não é que eu vou ter só um sabotador. Uhum. Muitas vezes esse principal, ele se camufla em outro sabotador, né? Como o Eneagrama, a gente tem lá, né, as asas, Isso, flecha as contra flechas, flecha, então, exatamente. e aí, ele trabalha com 2 dimensões da personalidade, Olha que só. é a motivação e o estilo. Uhum. E aí, cada sabotador, ele é movido por um estilo e por uma motivação. São 3 motivações e 3 estilos. E aí, quando você cruza, vai dar uma matriz 9 por 9. 3 por Exatamente. 3, Três né? por Dá três, que 9. dá os centros de É, inteligência do os Eneagrama. centros de inteligência. Aí, Uhum. o que acontece? A gente tem como motivação independência, segurança e aceitação. E a Uhum. gente tem como estilo afirmar, conquistar e evitar. E aí, na hora que eu estiver explicando cada cúmplice, eu vou falar qual que é a motivação de cada um e a gente vai fazendo essa troca. Ótimo. E aí, eu vou entrar para os cúmplices agora. Vamos lá, então. O primeiro cúmplice é o insistente, que é a pessoa, né, que tem aquele perfeccionismo. Então, ele tem um sabotador, que tem como característica o perfeccionismo, tudo tem que sair perfeito, nunca tá bom. Então, esse é o sabotador insistente. Uhum. Qual que é o estilo dele? É conquistar. Conquistar. Qual que é a motivação? É a independência. Uhum. E cada sabotador, ele vai ter um pensamento, um sentimento, e ele vai contar uma mentira para justificar as ações dele. Uhum. Então, qual que é o pensamento que o perfeccionista traz? Certo é Uhum. certo, errado é errado. Então,
o jeito dele que é o jeito de fazer. E E ele vai querer sempre fazer certo. ótimo. Qual que é o sentimento? Ele vai se sentir frustrado. Hum, Muitas vezes com raivas contidas, porque as coisas não saírem do jeito que ele acha que é certo fazer. E ótimo. qual que é a mentirinha que ele vai contar? Uhum. Se as coisas não... é, sei que as coisas devem ser feitas com precisão. Então eu sei fazer a coisa certa. Para ele Então ele não serve aquela pode falar. frase feito é melhor que perfeito. Para Não, esse tem que cúmplice ser não vai querer perfeito. isso. Se for para fazer, que Não. faça perfeito, senão não faça. É, Ele vai falar essa isso frase, mesmo. né? Justamente. E aí, como o outro sabotador, você pode rotular também, Uhum, né? Dá um nome para esse perfeccionista aí, e uhum. quando essa perfeição vier, é assim que você vai minimizando os sabotadores, Tá. E esse dando nome para sabotador, ele. pela inteligência positiva, ele é insistente. Ele é insistente. Ótimo. É insistente, E aí ele tá? casa no enneagrama com o Eneatipo 1, que é o perfeccionista Que do é, enneagrama, que olha pelo certo e pelo errado, ele quer que as coisas aconteçam com perfeição. Ele preza pelo certo, né? Ele preza pelas coisas organizadas. E aí, exatamente como o sabotador é como a cabeça do Eneatipo 1 trabalha nessa motivação. E aí, eu acredito que a motivação do tipo 1, né, é ser bom, é ser justo, é ser correto, e ele fica com esse sabotadorzinho ali, ó, na cabeça dele o tempo todo. E aí super casa com o Enneagrama, porque ele tem tudo a ver. E aí, essa questão que ela falou que ele se sente frustrado com a raiva contida, é exatamente assim que o Eneatipo 1 reage também. Ele reprime a raiva, ele fica ressentido. Ele não joga essa raiva para fora em cima de todo mundo. Óbvio que às vezes, né, a panela de pressão estoura, né? Mas ele história. provavelmente vai estourar com os seus e não com todo mundo, porque ele preza por essa polidez, por esse certo, né? Por essa questão mais organizada. É a questão de que eu olho que ele não estoura com todo mundo, ele sabe muito bem com quem, porque ele quer conquistar, e ele quer conquistar um status de que ele é o melhor, de que ele faz tudo correto. Então, se ele Estourar com todo estoura com uma mundo, pessoa, ele perde e essa. o que é, e eu ainda olho por um lado, esse perfeccionista que tem essa raiva contida, ele também desenvolve muitas doenças emocionais, Ah, sim. doenças no corpo físico, né? Uhum. Ele ele somatiza, então ele tem muita dor de cabeça. O insistente, ele é um sabotador que ele vai ter enxaquecas, sabe? Então, essas são coisinhas de ATM, outras problema na coisas que a gente vai. ATM, de ficar assim, ó, mordendo a boca, É, né? então, ele vai ter algumas relações ligadas justamente a conter, né, essa raiva, essa Uhum. frustração dele. Ótimo. O segundo cúmplice é o prestativo, que ele que casa, né, até no nome. Até O o nome. prestativo, que ele até no nome, ele tem como estilo a conquistar Conquistar e como também. motivação a aceitação, né? Quer O ser prestativo, amado. ele quer ser aceito, ele quer ser amado, e aí a característica dele, o prestativo, tem muita dificuldade de falar não, porque ele quer ser aceito e quer ser amado a partir de ajudar as outras pessoas, Uhum. né? E aí atrapalha ele muito no trabalho, né? Se ele é uma pessoa que trabalha igual eu sou coach, vou dar meu exemplo, tá? Muito prestativa, eu era muito prestativa e eu não sabia cobrar pelo meu trabalho. Porque, ô dozinha, se eu cobrar dele, né? Deixa ele ficar bom, ele me indica pra outro. Mas aí a pessoa não me indica, ficava boa, não me indicava pra outra. E aí tá bom, eu fiz um bem pra alguém. Ele pelo menos me aceitou, né? Ele me viu e tal. Ai, pura cabeça do tipo Aí 2, né? pura cabeça do tipo 2. E aí, o que ele sente, né? Ele sente medo. Ele sente medo não ser aceito e de não ser amado. Uhum. E aí o pensamento dele é que para ser bom, ser aceito, ser amado, ele tem que fazer pelos outros. Uhum. Ele coloca muito as necessidades dos outros na frente da dele.
né? Só de não conseguir falar não, né? Quando a gente fala um não para alguém, a gente tá falando um sim pra gente. Então, isso aí já faz. E a mentirinha que ele conta é: não faço isso por mim, ajudo os outros, então não espero nada em troca. Como, gente? Mas no Se a fundo, no motivação fundo, dele é a aceitação, mas no fundo, né? E aí, então, casando no com o fundo, no fundo. enneagrama, o prestativo, esse sabotador prestativo, ele faz parte do eneatipo 2, né? Que justamente é o prestativo do enneagrama, também tem essa nomenclatura lá. E é essa pessoa que ela agrada para ser amado, ela coloca o outro em primeiro lugar, as necessidades dela são reprimidas para que o outro possa aparecer né, e ela possa deixar o outro amarrado nela. Porque, na verdade, o eneatipo 2, ele acha que ele não quer nada em troca, mas no fundo, ele quer sempre esse em troca. Ele quer o reconhecimento, ele quer o ser olhado, ele quer ser amado. E aí, quando ele traz isso para a consciência, através também desse sabotador, ele vai entender que ele faz querendo algo em troca. Porque só o fato de querer ser amado de volta já é esse algo em troca. Né? E quando ele não é reconhecido, aí ele fala assim: olha só, faço tudo por ele e ele nem sequer agradece. Não é? Desse jeito. E aí, o que que acontece? Lembra que a gente falou, que eu falei lá no início, que o sabotador, muitas vezes, ele não vai agir só, ele Ah, pode ter sim. outro cúmplice Uhum. ali. É Aí, uma quando gangue, ele né? faz, é uma gangue, então um dá o braço, o outro e vai. Aí, o que que acontece? Quando ele fala isso aí, ó, tá vendo? Eu fiz por ele não fez por mim. Tudo. O que que ele faz? Ele vai lá e dá uma mãozinha com o vítima, que nós vamos falar dele lá na frente. Ele dá uma Super. mãozinha aí, e aí aí tem outro para fortalecer a gangue. E o que que acontece? É a sensação, eu podia ter falado, eu ia falar isso lá no início, mas agora encaixou aqui. Quando a gente está lidando com sabotadores, é como se eu tivesse a deriva no mar, a terra, a praia, né, tivesse ali a poucas braçadas eu nadar, e eu nado, vou para o fundo, quando eu subo para ver se eu cheguei, eu estou no mesmo lugar. Então, o sabotador faz a gente nadar profundo. Então, a gente gasta muita energia achando que está fazendo alguma coisa e, Uhum. na verdade, a gente está só nadando profundo. Por Uhum. isso que eles fazem com que nossa mente seja nossa inimiga. Uhum. E uma coisa que é importante, que só 20% das pessoas usam a mente como sua amiga. É. Então, eu estou procurando fazer parte desse Desses 20 aí. 20%. E os sabotadores, eles são, quanto mais invisíveis, né? Quanto mais justificativa eles dão, quanto mais eles são ali Mas camuflados nas nossas ações e motivações, mais força ele tem, né? eles têm. É. E outra coisa, a gente tem que ficar de olho nas historinhas que a gente conta. Que Uhum. são as historinhas que a gente conta que entram nas mentiras. Dos Eu estou passando aqui sabotadores. só Uhum. um exemplo, porque a gente pode citar várias mentiras, né, que ele Ótimo. conta, Uhum. né? E aí a gente vai para o quarto, É não, a gente vai para terceiro. o terceiro, Isso. que é o hiperrealizador. Hiperrealizador, gente. Hum. O estilo dele, né, a dimensão de estilo é de afirmar e a motivação também é de aceitação. Uhum. Então, como é que é a característica, né? Desempenha e realizações constantes e ele, como é que eu vou dizer? Ele nunca está satisfeito, ele está sempre fazendo, ele está sempre ocupado, ele está sempre realizando alguma coisa. Então, assim, nunca para. Sabe aquela pessoa que mal terminou uma coisa que já está começando outra, ou então está pensando amanhã o que já vai fazer? Então, ele é bem aceleradinho nesse Uhum. ponto, assim. Uhum. Qual que é o pensamento? Preciso ser o melhor que eu puder. Uhum. Então, ele sempre vai querer realizar para ele estar realizando melhor, realizando melhor, realizando melhor. Então, quais são os sentimentos que ele traz? Ele precisa ser bem sucedido e isso é que importa. Então, ele está realizando por quê? Porque ele quer procurar sempre estar bem sucedido. E como ele está sempre procurando, ó, pra você ver, o que ele vai puxar? Eu estou bem, eu preciso estar realizando sempre, realizando sempre. Para eu ser bem sucedido, eu preciso ser melhor. Quem é que gosta de ser o melhor? Ele vai lá e dá o braço para quem? O perfeccionista. Porque aí o Uhum. perfeccionista vai ajudar ele a sempre estar nessa tarefa,
né? Nessas tarefas, assim. E pro Qual que controlador é a também, mentira? né? Para o controlador também. Então, assim, se a gente pegar, Nossa, dá muito match. dá muito match. E o que que a gente olha? Nem sempre eles estão nas mesmas dimensões. Uhum, um tá mais, outro tá menos, depende aonde, né? Se é em É, casa, se é no trabalho, qual esfera, né? os sabotadores, a gente pode ter um sabotador em casa e um sabotador fora de casa, no trabalho. A gente Uhum. pode ter um sabotador no nosso ciclo de relacionamento. Então, a gente sempre vai ter um principal, porque, como eu disse, né? A gente tem um sabotador cúmplice que depois ele sai puxando os outros, Uhum. Que daí tá? combina tanto assim com o enneagrama, que daí é o eneatipo da pessoa, e ela vai pegando as asas, as flechas, As- né? No é, instinto ali, subtipos, e aí vai indo, vai mesclando um pouquinho. E óbvio, é. a cultura que está inserida, a família, né? Os valores, os princípios, isso também dá uma alterada, né? Nos Isso que você sabotadores, né? falou, isso que você falou é importante. Onde você está inserido, né? A Uhum. criança, o sabotador é formado lá na criança. Uhum. Aí o que que acontece? O filho que tem um pai controlador, por exemplo, ele pode desenvolver um sabotador igual ao do pai, porque ele está tendo aquilo ali de exemplo, mas Sim. ele também pode desenvolver um sabotador complementar. O que que é isso? O contrário. Um Uhum. pai controlador pode ter um filho que desenvolva o prestativo Ou vítima, né? ou vítima. Porque eu vou fazer o que o meu pai quer, porque assim, ou então um esquivo, né? Ou Porque eu esquivo, evito o aham, evita conflito. ali. É que nós estamos dando Ai, já spoiler tá dos dando outros, né? spoiler. Ai, meu Deus. Volta, volta, estamos no 3 ainda. Vamos voltar. Aí o que que acontece? Vamos voltar para o hiperrealizador. Isso. Então, geralmente, ele não comemora. O hiperrealizador, ele não comemora suas realizações. Sim. Para ele, aquilo ali é o que ele tem que fazer. Uhum. E qual que é a mentira, né, que ele conta para justificar? O objetivo da minha vida é alcançar realizações e aprimorar meus resultados. Uhum. Por isso que ele não Nunca comemora. chega lá. Ele sempre tá É, olhando o degrau de cima, o né? degrau de cima. E aí, né, se identifica, quem está assistindo a live, vai assistir a reprise, se identificar com esse sabotador, pode fazer uma coisa: comemorar começar a comemorar pequenas vitórias. Uhum. Quando você pegar que seja ler, se você não lê, você começar a ler um livro, você se propor a ler e terminar, comemora mesmo. Então, quando a gente começa a comemorar, quem tem, né, um Uhum. hiperrealizador forte, Uhum. ele consegue minimizando É. Eu o até tenho um sabotador. destaque ali no meu perfil sobre essa questão de pequenas comemorações e o quanto elas são Ah, importantes na nossa vida. são importantes. Mesmo quem não tem esse sabotador, quando não começa né, se não Uhum. começa a fazer, o que que acontece? Ele vai Desmotivo. desenvolvendo, e Uhum. ele vai desenvolvendo, porque é aquilo, a gente tem períodos, então, dependendo do período que eu tô, se eu fizer um teste de sabotadores hoje, eu posso estar com um perfeccionista alto, se eu tiver num processo em que eu precise fazer alguma coisa. Mas, se eu for trabalhando, aí eu vou depois, se eu tiver num processo em que eu preciso realizar demais, meu carregador pode subir, se eu não Sim. estiver comemorando, fazendo essas Uhum. coisas. Exatamente. E E aí, esse hiperrealizador, tem mais alguma dele? não, E não, aí, ele, acabou. ele combina com quem? Com o Eneatipo 3, que é o bem-sucedido do Eneagrama, que é o que busca o sucesso, que é o que tá. Ele se sente valorizado pelas realizações que ele faz. Então, óbvio que vai acabar criando esse sabotador. Por quê? Porque quanto mais ele realizar, mais ele será visto pelos outros como realizador, como bem-sucedido. E ele, como o Padre Domingos fala, ele acredita que ser amado é igual palmas. Ele tem problema de audição. Ele acha que quando as pessoas estão batendo palma, ele está sendo amado. Então, ele tem essa questão aí de ser o bem-sucedido do Eneagrama, tá? Então, vamos lá para o quarto sabotador. Que é o vítima, que a gente falou dele lá, né? Uhum. Que o que ele dá abraço, ok? Né, o hiperrealizador lá, né? Quando ele não faça e tal. E aí o que acontece?
Não, mentira, Ao menina. Nós falamos sobre prestativo, prestativo. ao É o prestativo e ao, prestativo. ao É, insistente também ele dá o é o bracinho ali por insistente causa da também. flecha É, nele, né? Pelo é. enneagrama tem flecha ali com insistente e vítima. É, eu falei errado, é o prestativo. Então, o que que acontece com o vítima? O estilo, a dimensão de estilo que ele foi criado é para evitar. Certo. E a motivação é a aceitação, Uhum. tá? O vítima, ele é emocionalmente temperamental. E o que que acontece? Ele vai sempre estar ligado ao lado ruim, às coisas que vão dar errado. Uhum. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar errado, os perigos da vida. Então, ele vai trazer isso para a realidade dele, Uhum. né? Nesse tempo de Covid, quem tem um sabotador vítima, eu acho que deve estar sofrendo muito. Com Eu certeza. te falo porque eu tinha um sabotador vítima alto. Uhum. No início de tudo, da minha vida, eu já fiquei 40 minutos, minha mãe estiver aí vendo, ela vai rir. Eu já fiquei 40 minutos parada assim, ó, para atravessar uma rua, porque vinha um caminhão, aí o caminhão passava, vinha outro carro, o carro passava. Aí a gente desistiu de ir para onde a gente ia, porque eu fiquei lá parada. Minha mãe conta essa história, porque para mim, eu ia passar, na hora que eu fosse passar, o caminhão ia passar em cima de mim. Eu só aprendi, aí minha mãe tá rindo, tá vendo? Eu só aprendi isso quando eu comecei a dirigir. Quando eu entrei para outra escola, que eu vi que a percepção de que a velocidade de um carro, dependendo da distância que ele estava, ele não ia conseguir me atingir, aí eu comecei a trabalhar nesse lado. Então, assim, eu não deixava meus filhos viajarem com a escola, eu não deixava meus filhos fazerem coisas se eu não estivesse perto. Por quê? Porque eu tinha uma hipervigilância. Para mim, se eu não estivesse perto, ia acontecer uma tragédia e alguém ia morrer. Uhum. Então, esse é o vítima. Dando exemplos, né, Pri, quando a gente passa, é mais fácil que as pessoas podem, não, peraí, eu faço isso também. Sim. Então, ele vai sempre olhar por esse lado. E ele vai se E aí, qual. vitimizar, né? Ele vai se colocar para baixo, vai É. falar, ai, só eu não presto. Nossa, todos os Aí, meus amigos esse é o. prestam, eu não presto. Ai, porque quando eu vou fazer um negócio, por que que não sai certo? Eu devo de ser uma burra mesmo. E se vitimiza e se entra ali Traz aquilo, naquela muito tristeza sentimental. muito sentimental, né? Isso. E esse é isso que você falou, é justamente o pensamento que o vítima traz. Uhum. Ninguém gosta de mim, Eu não mereço. sabe? Não mereço. E aí é o sentimento dele é de remoer tudo que é negativo. Uhum. Então ele vai ter esse sentimento, sabe? De ficar Sim. sempre remoendo o lado negativo das coisas. E a mentirinha que ele conta é: ao agir assim, eu pelo menos tenho atenção e um pouco de amor que eu mereço. Olha só. Então é aquilo, ele procura atenção, ele procura amor e ele procura evitar os perigos. Então, né, para ele tudo é perigoso, para ele tudo vai dar errado. Ele não tem, ele é muito, ele não Pessimista, consegue ver né? o copo meio, ele não consegue ver o copo meio cheio. Para ele o Sim. copo sempre vai estar meio vazio. É. E pode ter até um veneno dentro do copo. Que é para dramatizar um pouquinho mais. Isso aí. E aí a gente quer saber qual que é o eneatipo dele Então, aí. esse eneatipo, ele combina com o tipo 4, né? Mas aquele 4 ali, talvez sexual, ou 4 social, porque a gente também tem que ver essa questão do subtipo. Porque tem o 4 que ele não é tão dramático assim. E aí vai depender do sabotador que ele tá utilizando, né? Então, o 4 ele faz o quê? Ele internaliza os sentimentos, ele não está triste, ele é a tristeza. Então, assim, quando ele está sentindo alguma coisa, ele é aquele sentimento, sabe? Ele mergulha fundo naquele sentimento. E aí, óbvio que acaba trazendo esse sabotador para cima, né? Por quê? Porque ele quer essa atenção, o 4 também quer ser amado, ele está no centro emocional do Eneagrama também, né? E ele quer ser amado. Só que como é que ele vai ser amado? Ele usa essa estratégia de se vitimizar, né? De trazer essa dramatização um pouquinho mais forte, assim, para ser olhado, para ser amado. Então, super combina com o tipo 4, exceto alguns subtipos, que aí a gente tem que ver que esses outros 4 que não são tão dramáticos, talvez eles tenham outros sabotadores ali mais Sabotador. elevados. Tá bom?
Tá, ô Pri, explica uma coisa que eu acho que tem gente aqui que não sabe subtipo e não entendeu na hora que você falou assim, social e sexual, Ah, é porque tá. a gente tem três É, subtipos. Dá só uma exatamente. explicadinha É que, rápida na para. verdade, assim, ó, quando a gente nasce, a gente vem com os três instintos, né? Que é o autopreservação, o sexual e o social. O instinto, ele é igual à essência, a virtude, as qualidades. Então, ele tá aqui na parte superior. E o subtipo é quando ele mescla com a nossa paixão. Então, por exemplo, o instinto, a autopreservação, ele cuida da vida, cuida da saúde dele, ele cuida para ele não correr risco, né? Então é a preservação da vida. Esse instinto, a autopreservação, quando mescla, por exemplo, com a inveja, que é o vício emocional do tipo 4, ele vira o subtipo autopreservação. 4 com o subtipo autopreservação. Então, é o instinto mesclado com o vício emocional que vira o subtipo. Por isso que, às vezes, a gente olha no livro e, geralmente, no livro, eles pegam um subtipo para falar daquele eneatipo. E aí a pessoa, quando ela vai se olhar, ela fala, mas eu não me identifico com isso. Por quê? Porque talvez ela seja outro subtipo. Então, por exemplo, o 4 de livro é o 4 social, 4 sexual. O autopreservação não está no livro. E aí as pessoas acabam se confundindo com isso. Por isso é tão importante fazer o curso de Eneagrama e não ficar fazendo teste por aí. Porque quando a gente faz teste, a gente não consegue se identificar com maior precisão. Verdade. Só um parêntese, né? Um Porque a gente parênteses. falou lá do. Isso. Né? E aí a gente vai pro. Já acabou, né? Vamos pro Pode ir pro 5. quinto? Aham. É que eu tô sem hora aqui. Eu tô cuidando. Estamos na metade do tempo Tá. no quinto. Tá ótimo. Ah, então ótimo. Então o quinto é o hiperracional. Uhum. Hiperracional. Então o que que ele é? O estilo dele é evitar e a motivação dele é segurança. Uhum. Ele é racional em tudo, né? Ele vai ser inclusive nos relacionamentos. Então ele só vai olhar o lado racional. Uhum. Ele tem esse foco, né? Ele foca no que é racional para ele, sentimento não vale, então tem relacionamentos, né? São super racionais, às vezes a mulher não entende porque que o marido é tão racional, eu sou sentimental, aí o vítima dela vai atacar e tal. Uhum. Então, se alguém se identificar aí como hiperracional, tem que começar a trabalhar, porque até os relacionamentos, né, Sim. são afetados por ele quando ele usa muito da racionalidade. Uhum. O pensamento olha o pensamento dele. Os sentimentos atrapalham e são irrelevantes. Então, esse é o pensamento que ele traz. E Uhum. aí ele se sente frustrado pelos outros serem emocionais e irracionais. E invadir o E aí espaço dele. porque ele acha que se você demonstrar, né, emoção, e se você for muito irracional, você está invadindo. Você está entrando ali onde é dele e você está desrespeitando ele, né? E a Exatamente. mentira que ele conta é que o que é mais importante é ser racional. A racionalidade é a coisa mais importante. Essa é a mentira que ele conta para justificar as ações dele. Outras mentiras também tem, mas essa é a que mais, né, traz Encaixa aqui ali o com o contexto, hiperracional, né? encaixa no o hiperracional. O nome dele já fala, né? É, Não tem muito que a gente destrinchar desse sabotador, não. sim. E aí, qual que é o eneatipo? Ele combina com o enétipo 5, né? Que é exatamente isso. Ele traz essa racionalidade. O enétipo 5, ele não gosta de ser invadido, ele não gosta de demonstrar os sentimentos para qualquer pessoa, porque ele acha que ele não consegue controlar os sentimentos. Então, ele vai chorar? Vai. Aonde? Lá no quarto dele fechado. Tá? Então E aí aí ele se sente até mal, né? isso, porque Por ter daí chorado. daí ele também às vezes ele pode se sentir mal por ter chorado, por pensar assim, ah, como que eu não consigo controlar meus sentimentos, né? Porque ele quer muito controlar, reter, controlar os sentimentos, as emoções, e ele sobe aqui tudo para a cabeça, tudo fica aqui na cabeça mesmo. Então, super combina com o Enétipo 5. E aí a gente tem o 6, que é o hipervigilante. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O Enétipo Deixa. 5, a motivação dele é o conhecimento, é o saber. E aí cruza com essa questão do hiperracional, né?
Porque o hiperracional é Aham. tudo na cabeça. É E meio. com essa É. motivação de conhecer, saber das coisas, né? Aí cruza muito com esse sabotador também. Agora sim pro 6. O 6 é o hipervigilante, E que ele tem como estilo conquistar e a motivação dele é a segurança. uhum. A característica dele é uma ansiedade contínua e intensa, porque pelas coisas perigosas da vida. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir ele com o outro que eu falei, qual O foi? vítima, tu falou que o vítima também É, tem é, essa questão do perigo e tal. é, é. Então, você tem que tomar cuidado, porque eles são muito assim, que o vítima, né? Ele acha que é tudo perigoso e tal. Mas o hipervigilante é demais até. Então, tem que tomar esse cuidado para não achar que tudo vai acabar, que o mundo. E eu acho que também é um sabotador que deve estar batendo na cabeça de todo mundo Na questão da aí quarentena. agora, da Uhum, quarentena, sabe? Eu penso que quando vier vacina, ele vai ficar assim: será que eu tomo? Será que eles não estão querendo, né, fazer uhum. alguma coisa? E o pensamento dele é quando aproxima uma coisa ruim, vai acontecer, quando se aproxima de alguma coisa, vai acontecer uma coisa ruim. Então ele também olha o copo sempre meio vazio. Uhum. Então tem que tomar esse cuidado de, peraí, eu tô nessa situação porque isso pode atrapalhar no trabalho, né? São pessoas que muitas vezes têm dificuldade de ser promovida, Uhum. porque olham e acham que, o que você tá querendo de mim? O que você tá Desconfiados, querendo, né? né? Desconfiado, isso mesmo. O sentimento, ele é cético Uhum. e ele até mesmo ele pode ser cínico, Uhum. porque ele vai ficar muito ansioso com a questão do perigo, de achar que as coisas vão acontecer, vai acontecer tragédias, então ele fica muito ansioso com essa situação. E a mentira que ele conta para todo mundo é: a vida é cheia de perigos. Se eu não ficar em alerta, quem é que vai ficar? Então ele acha que ele tem que ser o para-raio de tudo, que ele tem que ficar alerta, que a sirene tem que sair. Então, esse é o hipervigilante. Uhum. E aí ele combina com o Eneatipo 6, né? Que é aquele que tem medo do medo. Por que que o Eneatipo 6 tem medo do medo? Porque a paixão, o vício emocional dele é o medo. E aí ele gera, com certeza, esse sabotador, porque ele sempre quer saber do que vai acontecer antes de acontecer. E aí ele é precavido, ele quer saber quem vai estar lá, quantas pessoas, o que vai fazer, quais são os riscos, está perto do rio, se não tá, né? Vai acampar. Aí ele leva roupa de frio, roupa de calor, porque vai que esquenta. Aí ele leva o biquíni, aí ele leva a toalha, forro de cama, sabe? Ele é aquele que leva a mala, tem tudo dentro. Na bolsa dessa mulher que tem esse sabotador, com certeza tem cotonete, tem band-aid, tem absorvente, tem remédio para dor de cabeça, para tudo, né? A bolsa do Félix, geralmente é a bolsa dessas mulheres do Eneatipo 6, né? E aí, qual que Uhum. é a diferença ali que você falou que tem que tomar cuidado para não confundir com vítima, o sabotador vítima, que olha também os copos meio vazio? Porque o vítima, ele tem essa tendência a se vitimizar, a falar assim: ai, não vai dar certo. O outro, que é esse hipervigilante, ele olha e fala assim: não vai dar certo. Ele Ah, não afirma, vai dar. ele é, Daí ele é. não dramatiza, ele não faz essa. Ele tem a certeza de que não vai dar certo. E aí é uma pessoa extremamente desconfiada, né? Desconfia até da sombra. E aí, quanto mais desenvolvido esse sabotador dentro desse eneatipo, pior, né? Mais vício ele Aqui, vai ó, ter. que a Raquel falou que é a mochila do esposo Ah, dela. olha só, vai que ele é um Mas, tipo 6. pois é, né? Mas olha aqui, sabe quanto que esse sabotador muitas vezes pode ter sido desenvolvido na cabeça da gente quando a gente é criança? Claro. Quando a mãe, super protetora, enche o menino. Tá um sol de 40 graus aqui no norte Enche de de Minas casaco. Gerais. Aí ela dá um casaco, sabe, pro filho Sim. vestir, bota na mochila, Ah, sim. sombrinha e tudo. Uhum. Então, Desenvolve esse sabotador, né? desenvolve. É até uma coisa a gente olhar, né? Nós, mães, eu tô falando aqui porque pode ser que tenha alguma mãe que vai assistir. Uhum. Como que eu tô desenvolvendo sabotadores nos meus filhos? Sim.
Claro, Eles estão aí, mas eu posso fazer com que eles, né, não atenuem trabalhem, um pouco, né? atenuem, porque não tem jeito, tá? Ninguém vive sem eles. A gente não consegue eliminar os sabotadores, não. Uhum. Ele tá lá, né? A gente mede ele de 0 a 10 e o ideal é que ele fique ali abaixo de 5, Sim. 4, por ali. É porque a gente precisa de um pouquinho desse sabotador, mas só um pouquinho, Sim, que é pra gente, né, ficar alerta, ter o cuidado e tal, num primeiro equilibrar, né? momento. Aí depois você entra com o sábio, né, com toda a sua sabedoria, para tomar as decisões e as ações. Mas um pouquinho desse sabotador não tem como. No Eneagrama é a personalidade, né? Aí a gente pensa assim, como é que eu faço para tirar a personalidade e ficar só com a essência? Não tem como. Não tem Você jeito. precisa da sua personalidade para acessar a sua essência. Ela é o É isso caminho. aí. E é a mesma coisa com os sabotadores, né? Você não tem como eliminar, ele sempre vai estar lá. O que você tem que fazer é Vai. baixar a bola dele. E aí a chave é essa, né? A gente identificar, rotular, que a gente vai baixando a bola e ele vai ficando caladinho ali. Uhum. A gente vai pro 7 agora, 7. Uhum. que é o inquieto. Ai, Ele Jesus. tem um estilo, a dimensão de estilo de afirmação e a motivação de segurança. E ele é inquieto. Uhum. Ele está em constante busca de atividade, ele não para, né? Como lá o hiperrealizador está realizando e tudo e tal, mas ele quer estar sempre ocupado, ele quer estar sempre fazendo alguma coisa. O Uhum. hiperrealizador, ele faz buscando a perfeição. O buscando o Ele sucesso, quer né? O realizador. o sucesso, porque a perfeição É o ele inquieto, busca a né? perfeição. É porque quando ele abraça não, quando ele abraça o perfeccionista, porque Uhum. ele acha que para ele ter sucesso ele tem que fazer e tá fazendo sempre o melhor. Ah, entendi. Entendi. É que Entendeu? daí cruza ali. Uhum, tá. Então, o inquieto, ele vai querer estar sempre ocupado. Uhum. Ele acha que se ele estiver aqui sem nada fazendo, ele está perdendo tempo. Uhum. E não, ele não tem essa preocupação de realizar perfeito, realizar, né, fazer o melhor que ele quer fazer. Então, é o feito é melhor que o perfeito. Esse aqui vale para ele. Esse vale. Então, eu tenho que fazer. Esse vale, eu tenho que fazer. E ele vai estar sempre assim, ansioso com a próxima atividade que ele vai fazer. Então, assim, Não vive o terminou momento. uma aqui, não vive o momento. Ele não vive o momento. É isso aí. Ele quer viver sempre o que está lá na frente. E qual que é o pensamento? Isso não é satisfatório. A próxima coisa tem de ser melhor, porque ninguém consegue me acompanhar. Esse é o pensamento dele. Uhum. Ele acha que ele é o melhor porque ele faz muita coisa e que ninguém acompanha ele. Mas não necessariamente tudo tem que ser muito perfeito, Uhum. entende? Uhum. E aí ele tem um sentimento de impaciência, Sim. de não. E ele pode ser uma pessoa que não tem acabativa, porque Uhum. ele começa a fazer uma coisa que, se ele perceber que tem uma outra coisa ali que ele pode fazer, ele para essa, vai e faz. Então, ele está sempre em movimento ali. E a mentirinha que ele conta é que a vida é curta e ele precisa viver a vida. Então, Exatamente. se ele não está fazendo, ele não está vivendo, né? E aí ele não vive o momento, é isso que você falou. Então ele acaba não vivendo as coisas, ele está sempre, né? Não tem aquele momento de pausa, aquele momento de curtir as coisas boas do momento. Não, ele tem que estar sempre acelerado, sempre fazer. Uhum. E aí ele combina com o Eneatipo 7, né? Que é o sonhador do Eneagrama. Que ele não para quieto. Que ele tem muita iniciativa, pouca acabativa. Por quê? Porque Acabativa. perde a graça, aí ele quer achar algo que seja mais prazeroso. Porque a busca dele é pelo prazer. Né? A gula é o vício do tipo 7 e ele é bem mental. Por isso que tem essa similaridade ali com o realizador, né? Porque ele é bem mental. A energia dele está na cabeça. O hipervigilante, o hiperracional e o inquieto, que são os 5, 6 e 7, eles são os eneatipos da cabeça, são os mentais do eneagrama. Então, ele sempre está fazendo uma coisa e pensando na próxima coisa que ele vai fazer. Porque ele é muito guloso. Ele quer sempre estar fazendo uma coisa nova. E aí super combina com o inquieto, porque realmente o tipo 7 é inquieto.
E uma coisa que, ó, Raquel falou assim, ó, muitas pessoas que acham que não tem tempo para nada é sinal de ser produtivo, de ter sucesso. E não é, e é isso, né? É verdade, claro, não aproveita a família, não aproveita as coisas, não Então não vive é, o aqui e o agora, né? Tá sempre então pensando. não tem nem. Isso não é produtividade, né? É, Produtividade não é isso. tá. E aí a gente vai para o oitavo, Oitavo. Faltam 11 que é o nosso, minutos. Vai dar tempo tá, que é o certinho. nosso querido, certo? Que é o nosso querido controlador, né? Sim. O estilo dele é afirmar e a motivação é a independência. Uhum. E como todo mundo, e como o nome dele mesmo diz, né? A característica dele é que ele quer manter o controle sobre tudo, sobre todos. Ele acha que as coisas só vão dar certo se ele tiver o controle. Uhum. Por isso, o pensamento dele é: se eu não estou no controle, eu estou fora do controle. E para ele, estar fora do controle não serve. Então, ele pensa que se ele não está no controle, ele não tem que estar ali. Olha só. O sentimento que ele traz, ele sente uma alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ele quer. Então, se não está no controle dele, não transcorre como ele quer, então ele fica super ansioso Uhum. por aquilo, né? E aí ele fica remoendo aquilo ali. Ah, se eu tivesse feito, se tinha dado certo, se tinha sido diferente. E a mentira que ele conta é que sem mim, você não consegue fazer muita coisa. Então ele acha que ele é que vai dar conta de tudo e que ele precisa controlar as pessoas e controlar as circunstâncias e controlar tudo, as ações, os fatos. Uhum. Muito E bem. aí ele casa com qual? Ele casa com o tipo 8. Totalmente. Aí a gente falou do inquieto, que ele quer justiça. O tipo 8, que é o controlador, ele é o justiceiro. O Ele justiceiro. faz justiça com as próprias mãos. O 1, ele é o que quer o certo e o errado, né? Ele é aquele mais que gosta da justiça. Mas o 8, que é o controlador, ele vai lá e coloca a mão na massa e ele faz justiça com as próprias mãos. E ele, justamente por ser esse sabotador controlador, ele quer estar sempre no controle, ele quer controlar tudo, ele quer ganhar as coisas pela força. E aí o vício dele é a luxúria, então ele quer ter muito de tudo. Para ele, ou é Muito de 8 tudo. ou 80, justamente combina com aquela frase que ela falou: ou eu tô no controle, ou eu tô fora dele. Porque se ele não tiver no controle, é 8, se ele tiver no controle é 80 e aí tá ok, né? Então é muito intenso, muito 8 isso, combina totalmente com o controlador. É, e esse controlador, ele adora dar a mão pro hiperrealizador, Uhum, dar a outra uhum. mão aqui pro. Então ele caça assim, ele caça quem vai ajudar ele nesse processo todo para ele manter o controle mesmo. Ótimo, ótimo. E E o o último, último, o nosso esquivo, que é aquele que ele tem como estilo o evitar e como motivação a independência. uhum, E como ele, né, foi formado lá no estilo de evitar, ele evita mesmo. A característica dele é evitar situações e conflitos difíceis. Então, ele vai se esconder mesmo, ele vai evitar as coisas, né? Se uma coisa é muito difícil de fazer, ele dá um jeitinho de evitar, de se esquivar mesmo de responsabilidades, né? De tomar decisões difíceis. Então, o esquivo, ele tem essa característica. E o sentimento que ele traz é, ele sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. uhum. Ele evita e ele procrastina, mas ele guarda aquilo ali com ele e isso vai gerando nele uma ansiedade. E Sim, se eu tivesse feito, o que vai acontecer? O que uhum, resultado isso vai dar porque eu evitei? sim. E aí ele traz de pensamento assim: se eu cuidar disso agora, eu vou magoar alguém. Então, eu não vou fazer. Vou deixar para depois. É, entendeu? Então ele olha sempre desse lado. Ah, se eu for magoar alguém, eu não vou fazer. Uhum, Ah, se isso for trazer uma coisa ruim, eu não vou fazer. uhum. Então, esse é o pensamento do esquivo. E aí a mentirinha que ele conta é que nada de bom pode ser resolvido através de conflito, de discussão, de coisas difíceis que precisam ser pensadas e analisadas, e aí ele prefere não tomar a decisão.
é aquele que fica em cima do muro, sabe? Uhum, Ele não toma uma decisão ali. uhum. Ele joga pro lado que ele vai se sair melhor. Ele fala, você que sabe. Você que sabe. E aí ele combina com o tipo 9, né? Que é o último eneatipo do eneagrama, para fechar aí essa mandala com o tipo 9. O 9, ele prefere ter paz do que ter razão. Então, por isso que ele vai se esquivar mesmo, ele vai deixar para depois, ele evita conflitos, ele se anestesia, né, dos sentimentos. Às vezes ele acha que o sentimento vai fadigar muito, aí ele prefere nem ter raiva, nem ter mágoa, nem ter nada, porque, ai, cansa, né? Vamos deixar isso para lá, depois Vou eu deixar, é. vejo, e acaba se esquivando tanto do sentimento quanto dos afazeres. E principalmente, ele se esquiva das coisas que é para fazer para ele. O tipo 9, ele é muito fazedor para o outro. Quando é para fazer alguma coisa para o outro, ele até faz. Agora, quando é as coisas dele, ele sempre deixa para segundo plano. Esse é o Eneatipo 9, né? E aí combina super bem com esse sabotador esquivo. E aí a gente Fecha fecha os 9 eneatipos e os 9 cúmplices do crítico, né? o crítico. Uhum. Ah, eu E amei, Roberta, meu eu Deus. também amei isso, sabe? Eu acho que é um conhecimento que pode fazer com que a gente caminhe. Muita gente aqui que assistir, que olhar assim, com carinho, vai ver que tem uma coisa que está te travando. Olha para o que a gente falou de cada, né? Talvez você Cada consiga ouvir a sabotador. vozinha do Uhum, sabotador e ele tá. E uma coisa, amanhã, hoje não, porque eu tô atualizando, mas amanhã o link, quem quiser fazer o teste, é de gratuito, vai estar na minha bio. uhum. Então a pessoa pode fazer o teste, tem o relatório, né? E tudo. E aí que você conhece seus sabotadores. O teste vai lá, te fala. E aí, se alguém quiser alguma coisa, pode me mandar um direct lá que eu tiro alguma dúvida. Ótimo. Roberta, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu amei falar contigo, amei fazer essa troca de enneagrama com os sabotadores. Eu acho que super um complementa o outro, né? Eu acho que, inclusive, vamos conversar aí para fazer um curso de enneagrama com sabotadores em breve. Ah, vai Vamos ser fazer, ótimo. vamos unir as forças, né? Porque eu penso que quanto mais ferramentas, mais autoconhecimento, melhor para a nossa vida, melhor para os nossos relacionamentos. E aí a gente evolui e olha o lado bom, olha o copo sempre meio cheio. Raquel fez uma pergunta. Ah, diga lá, rapidinho. Igual ao sabotador, o eneatipo é também equilibrado ou temos só um? O eneatipo é só um, né? Mas a gente equilibra ele, né? Então, a gente Sim. é um eneatipo só e ele é criado, ele aparece, ele é gerado, né? Lá também na nossa infância, a personalidade ela acontece lá na nossa infância. Eu vou tentar falar bem rapidinho porque tá acabando o nosso tempo. Então, a gente nasce com uma essência, a gente é inato com essa essência. E aí a gente fica sensível a personalidade que vai abraçar essa essência, tá? Então a gente, no Eneagrama mais espiritual, falta 2 minutos, no Eneagrama mais espiritual, a gente vê que a gente nasce com uma essência e a personalidade ela serve para carregar a nossa essência para o mundo. Então a gente precisa tanto da personalidade quanto para trabalhar a nossa essência. E a gente não muda de eneatipo. A gente vai ter esse eneatipo para o resto da vida, mas a gente consegue equilibrar ele com as asas, com as flechas, com os caminhos de crescimento que o Eneagrama traz para nós, tá? Assim como os sabotadores, a gente consegue atenuar, mas não consegue eliminar. A nossa personalidade, a gente também consegue diminuir ali os defeitos e melhorar a nossa qualidade, as nossas habilidades. Similar com os sabotadores, tá bom? Ótimo. Roberta, Obrigada, um Pri. beijo, muito Um beijo, obrigada. gratidão a quem estava aí com a gente, quem Vamos vai fazer uma assistir. próxima live falando mais sobre sabotador, sobre o sábio, Sábio, tá? né? Vamos fazer uma Que do agora a sábio, gente pode falou deixar. sobre os sabotadores, daí a gente vai saber como diminuir um pouco os sabotadores e aumentar o nosso sábio aí. Tá, o sábio. É fortalecer o nosso músculo, que a gente fala. Isso, ótimo. Muito obrigada, gente, Beijo, para vocês que gratidão. acompanharam até aqui. E depois eu vou deixar salvo no IGTV e vou subir lá para o canal do YouTube também, tá bom?
Beijo, tchau! Beijo, tchau.